Pois é, hoje é quarta-feira e toda quarta-feira nós temos o quadro aqui chamado quadro Quer Saber. Recebemos vários profissionais nesse quadro e hoje eu estou recebendo um infectologista que é o Dr. Gustavo Cunha, que é da cidade de Ilhéus, e o tema de hoje é meio complicado, mas é interessante. Inclusive tem até um nome que é cultural, que as pessoas costumam somar, que o doutor vai explicar isso aqui agora. Esquistossomose é o nome ideal, mas ele vai explicar daqui a pouco, porque existem algumas culturas em torno disso. Doutor, boa tarde. Explica pra gente o que é isso primeiro. Boa tarde, Tom. Boa tarde a todos. A esquistossomose Manson é uma doença de extrema importância para o nosso país, para a saúde pública do nosso país, já que no mundo inteiro nós temos 200 milhões de pessoas com esta infecção e só aqui no Brasil 25 milhões de pessoas em risco de adquirir a infecção. Os dados que nós temos hoje do Ministério da Saúde é que são 6 milhões de infectados. Esta é uma doença que ela veio ao Brasil, chegou ao Brasil trazida pelos escravos africanos na época da colonização portuguesa, e o agente causador desta doença, o Schistosoma mansoni, ele foi isolado aqui na Bahia pelo professor Pirajá da Silva no ano de 1907. Importante colocarmos que no nosso país esta doença ela atinge alguns estados do Nordeste, incluindo o nosso estado, que é a Bahia, atinge também Minas Gerais e Espírito Santo. Bem, e como é que é o ciclo de evolução dessa infecção? Bem, o ciclo biológico da esquistossomose, para ser melhor entendido, ele deve ser iniciado, a gente deve começar falando com o ovo que é eliminado pelo indivíduo que tem o Schistosoma mansoni. Este ovo, ele para eclodir, para liberar uma outra forma do xistosoma, que é o miracídio, ele precisa de água. Quando em contato com a água, o ovo eclode, e então nós temos a liberação do miracídio. Este miracídio, essa forma do xistosoma, que é chamada de miracídio, vai invadir o caramujo. Este caramujo, que é de uma espécie chamada Bionfalaria, somente essa espécie pode causar a esquistossomose, pode abrigar o miracídio da esquistossomose mansoni. Então, no momento em que esse miracídio entra neste caramujo, algum tempo depois, vai haver a maturação desse miracídio, ele vai se transformar numa outra forma, que é a cercária, e esta cercária é a que consegue causar a infecção no homem. Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos do ovo, nós precisamos da água, nós precisamos do caramujo na água, e nós precisamos que esse caramujo seja infectado, para que, então, a partir daí, ele comece a liberar a forma que causa a infecção no homem. É importante a gente colocar que o caramujo, ele, durante toda a vida, ele vai liberar esta forma que causa a infecção no homem. Então, é muito importante que nós consigamos retirar os caramujos dos reservatórios de água, lagoas, represas e rios com a sua margem de água parada. Porque na água corrente, normalmente, é mais difícil de haver a infecção. A água corrente, ela leva ao miracídio, leva a cercária, e a pessoa e o indivíduo humano acaba não se infectando. Quais são os sintomas, doutor? Bem, eu vou tentar explicar de uma forma didática os sintomas da esquistossomose, porque no momento imediato nós temos a penetração do Schistosoma mansoni através da pele. Ele também pode ser ingerido, mas, sobretudo, através da pele e na água que contém a forma infectante. E o que é que acontece? Neste momento, imediatamente após, o paciente, a pessoa, o indivíduo, ele pode apresentar manchas vermelhas com coceira na pele. Isso acontece normalmente de 12 a 24 horas após o banho, mas pode acontecer imediatamente após. De
15 dias a 2 meses após essa contaminação, o indivíduo vai apresentar o que nós chamamos de esquistossomose aguda, que é quando ele vai ter diarreia, dores abdominais, perda do apetite. Esse indivíduo ele vai ter dores musculares e dores também nas articulações. Finalmente, nós temos a forma crônica da esquistossomose, que é quando nós temos aí o acometimento do fígado e também temos o acometimento intestinal do indivíduo, onde ele pode apresentar diarreia com sangue. No caso do fígado, esse paciente ele pode apresentar uma substituição do tecido normal por um tecido fibroso, o que nós chamamos de fibrose do fígado, e causar aqueles problemas mais sérios da esquistossomose, que são as varizes do esôfago e do estômago, que podem causar hemorragia digestiva, inclusive levar o indivíduo à morte. A esquistossomose, ela tem, por exemplo, existe uma maneira de prevenir essa infecção? Existe. Essa é a parte mais importante, eu acho, de divulgação, que é o que nos traz aqui, foi o que me moveu a vir até aqui, falar da questão da prevenção. É importante que a gente coloque para a comunidade que o indivíduo ele deve evitar eliminar as suas fezes próximo aonde haja reservatórios de água. Isto deve acontecer também com relação à questão da saúde pública, no sentido de esgotamento sanitário. É importante que as autoridades se preocupem em tratar o esgoto, para que este esgoto não seja lançado no ambiente com ovos de xistosoma. É importante também que os caramujos sejam eliminados. E é muito importante que, na suspeita, um indivíduo vá a um consultório médico, vá a um ambulatório, fazer a pesquisa da esquistossomose mansoni, que pode ser feita através de um simples exame de triagem, que é um exame de pele, que nós chamamos de xistoteste, através de um exame parasitológico de fezes. Isso também pode ser feito, existe um método específico para isso, que é o CAT-CATES, que a gente utiliza, e em casos muito suspeitos, sem diagnóstico definitivo, nós fazemos a biópsia da mucosa do reto. E vou aproveitar aqui também já para falar do tratamento. Nós temos o tratamento que é feito com praziquantel e uma droga alternativa seria o oxaminiquine. Informar que estas medicações são oferecidas pelo Ministério da Saúde, mas, infelizmente, isso só é oferecido se o indivíduo tiver um exame parasitológico com a presença do xistosoma, ou se ele tiver uma biópsia retal informando que este indivíduo tem xistosoma mansoni. O cistoteste, como o senhor mencionou, ele identifica só essa infecção ou pode mostrar outros tipos de infecções? Não, a intradermorreação para esquistossomose mansoni, ela é específica para este parasito. É muito importante a gente colocar que este é um exame de triagem. Ele não diz que o paciente tem a doença, ele diz que o paciente teve contato com xistosoma. É muito importante a gente colocar que os indivíduos que desenvolvem a doença grave são aqueles pacientes que se contaminaram várias vezes com xistosoma mansoni. Um indivíduo que teve contato uma vez, 2 vezes com xistosoma, esse paciente dificilmente vai desenvolver a forma grave da doença, que é a forma que atinge baço e fígado. Doutor Gustavo Cunha, infectologista, no quadro Quer Saber. Obrigado pela sua vinda aqui, doutor. Obrigado. E por esses esclarecimentos aos nossos telespectadores. Gostei da colocação e da questão da saúde pública, o cuidado que as pessoas têm que ter com a questão de esgoto, mas uma responsabilidade também do poder público municipal. Isso em todo lugar, em todo o Brasil. Obrigado pela sua visita. Forte abraço para o senhor. Tudo de bom, hein? O quadro Quer Saber retorna na próxima quarta-feira. Toda quarta-feira, repito, nós temos um profissional falando dentro do quadro a respeito de algum assunto, deixando você bem informado. Vou para o intervalo e volto daqui a pouco.